Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Sou o Mestre Mário e hoje trago para vocês um simulado para o concurso da Câmara de São José dos Campos. Resolverei questões dos níveis médio e também fundamental. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e também acessar o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos da VUNESP, de nível fundamental, médio e também superior. Começo com o plural dos substantivos. O vocábulo tubarão, martelo tem dois plurais. As formas tubarões, martelos e tubarões, martelo. Que contempla essa regra aqui? Aqui é importante você se lembrar que até diverge, alguns autores aqui, eles divergem quanto a essa forma de plural, mas você memorizando as duas não tem problema. Então, quando o nome composto for composto por dois substantivos, então, tubarão é um substantivo, martelo também é substantivo. Nome composto por dois substantivos, há duas formas de você fazer o plural. Os dois vão para o plural ou somente o primeiro irá para o plural, correto? É o mesmo caso, por exemplo, de salário, famílias, ou salários, família, ou salários, famílias. Então, quando o nome é composto por dois substantivos e o segundo especifica o primeiro, os dois podem ir para o plural ou somente o primeiro. Tente memorizar assim, ó, salário, família. É salário ou é família? É salário. Então, ele prevalece. Então, o quê? Salários, família ou salários, famílias. É o mesmo que ocorre com tubarão, martelo. Abaixo assinado, os dois vão para o plural? Não. Porque abaixo é um advérbio. Advérbio não varia. Advérbio é invariável. Abaixo assinados. Escola, substantivo. O modelo, substantivo também. Então, só que esse segundo substantivo ele vai caracterizar o primeiro. Que tipo de escola? Escola modelo. Então, você pode ter escolas modelos ou escolas modelo. Mesma forma de salário, família, muito cobrada também. Guarda-roupa. Guarda é do verbo guardar. Se é verbo, é invariável. Roupa é substantivo. Então, aqui o correto é o quê? Guarda-roupas. Quando você for fazer questão de plural dos substantivos, você vai se lembrar do tio Sam. O que é o tio Sam? Quando forem dois, aqui, irão para o plural os dois. Quando forem substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo ou substantivo mais numeral. Meio é número, fio, substantivo. Então, os dois vão para o plural. O correto aqui é o quê? Meios, fios. Meios, fios, correto? Então, lembrem-se disso daqui. Recém, vice, ex, não vai para o plural. Então, é recém-contratados. Muito interessante essa regra. Já anote aí no seu caderninho, porque as bancas cobram costumeiramente. É correto afirmar que o texto apresenta. O que será que o texto apresenta? Lembrando que no PDF tem o texto, mas aqui também, caso queira, pode parar o vídeo e fazer a leitura do texto do Martin Koebler. Então, é importante. Eu também sugiro que você, para otimizar o seu tempo, faça a leitura do enunciado, compreenda, leia as alternativas e volte ao texto para identificar, buscar a resposta, que seja correta ou não. Então, é correto afirmar que o texto traz dados estatísticos que servem como evidências científicas. Será que ele traz esses dados estatísticos que são evidências científicas robustas, fortes das mudanças climáticas? Será que ele traz esses dados estatísticos? Observe aqui, cada pessoa a mais aumenta, então vamos pegar só o finalzinho aqui, aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. Então, quais são aqui
os fatores que levam à escassez dos recursos biológicos: perda de biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, escassez de água e alimentos. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. Será que isso daqui já vai reforçar a alternativa A? Nada disso, eu vou descartar a alternativa A, porque ele não traz os dados estatísticos. Cadê as estatísticas? Cadê os números? Não aparecem aqui. Orientações a respeito do consumo sustentável em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Será que traz as orientações? Quando a gente volta aqui ao texto, nós já identificamos aqui onde fala dos Estados Unidos. Segundo a ONG ambientalista, se todos no mundo vivessem como cidadãos dos Estados Unidos, seriam necessários recursos de pelo menos 5 planetas Terra. Então aqui ele cita os Estados Unidos, mas em momento nenhum ele traz essas orientações. Crítica às políticas ambientais de países em desenvolvimento, especialmente no hemisfério sul. Será que ele traz uma crítica às políticas ambientais dos países do hemisfério sul? Aqui está a parte que fala dos países do hemisfério sul, como você pode observar aqui. Sarah Hertog, especialista em populações das Nações Unidas, afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento no hemisfério sul. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Então, em momento nenhum a gente consegue evidenciar aqui as críticas. O texto apresenta a relação entre o grau de desenvolvimento econômico de um país, o grau de desenvolvimento econômico de um país, vamos marcar aqui, e o uso de recursos naturais. Será que ele traz esta relação aqui, que tem a ver o grau de desenvolvimento com o uso dos recursos naturais? Então, observe aqui. Segundo a ONG, se todos no mundo vivessem como os cidadãos, observe que nada de cidadãos dos Estados Unidos, seriam necessários mais recursos, 5 vezes mais recursos do planeta Terra. Já o modo de vida de um cidadão na Nigéria, por exemplo, requereria somente 70% dos recursos anuais do planeta. Então, ele faz essa relação que cita aqui na alternativa D, ele traz a relação entre o grau de desenvolvimento. Os Estados Unidos, nós já sabemos, quanto mais desenvolvido, naquele caso, ele vai consumir mais recursos naturais. Corretíssima. Proposta de resolução, o texto não apresenta proposta. Você que faz dissertação, olha a dissertação. Lá no final, você vai fazer uma proposição. Cadê a proposta? Não tem proposta, então não tem alternativa E. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Então, já vamos aqui. De acordo com as informações do texto. Então, ao invés de lermos todo o mesmo texto, o que nós vamos fazer? Nós vamos às alternativas e voltarmos ao texto. Então, vamos marcar a alternativa correta. A relação entre o aumento da renda e o impulsionamento do consumo de recursos naturais ainda não é clara. Acabamos de ver que ela é clara. Os cidadãos dos Estados Unidos, eles consomem muito mais os recursos do planeta. Então, venho aqui, ela é bem clara. Quanto mais desenvolvido o país, mais ele consome. A falta de distribuição de renda impacta negativamente o meio ambiente com o aumento do consumo e da poluição que disso deriva. Então, a poluição que vem do consumo. Então, nós podemos falar que está correta, que essa falta de distribuição de renda impacta negativamente o meio ambiente. Vou descartar, não é a falta de distribuição de renda. A gente sabe que é o quê? São aqueles países que têm maior qualidade de vida, onde as pessoas possuem, que a renda per capita é maior
nós já sabemos que as pessoas destes países vão consumir mais. Então, não está relacionado à falta de distribuição de renda. O que impacta o meio ambiente com o aumento do consumo e da poluição é justamente o poder aquisitivo das pessoas de determinados países. A diminuição do ritmo de crescimento da população será suficiente para reverter os problemas ambientais em escala global? Será que só isso já vai ser suficiente? É o que a gente vai ver aqui. Observe, especialista em populações das Nações Unidas afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Então, nós já sabemos que, em momento nenhum, só a diminuição do ritmo de crescimento da população será suficiente. Outras ações também precisam acontecer. A desaceleração do crescimento populacional é um erro que ocorre em alguns países e que leva as pessoas a manterem um consumo exacerbado. Nada disso. Descarta também a desaceleração do crescimento, só ela não vai resolver o problema, mas ela também não é um erro. O que a gente sabe, como cita aqui, está relacionado ao consumo, aos recursos per capita. Quanto mais desenvolvido o país, como no caso dos Estados Unidos, a gente já sabe que ele vai consumir mais os recursos do planeta. Os problemas como o desmatamento e a escassez de água tendem a se intensificar com o aumento da população mundial, certinho. Então, à medida que a população aumenta, o desmatamento e a escassez também, olha, observe aqui, esses são os problemas, os recursos exauríveis do planeta: perda de biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, escassez de água e alimentos. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente, ou seja, a população aumenta, também vão aumentar os problemas com o desmatamento e a escassez de água. Certinho, a alternativa é. O texto mostra que os países mais pobres e em desenvolvimento na África subsaariana e em partes da Ásia. Então, vamos ver aqui onde tem esta passagem. Observe aqui na África subsaariana e em partes da Ásia. Os países mais pobres e em desenvolvimento, que deverão ter o maior incremento populacional nas próximas décadas, são responsáveis por apenas uma fração das emissões e da utilização dos recursos globais. Portanto, você compreender que não está diretamente relacionado o crescimento populacional com o consumo exacerbado dos recursos do planeta. Então, quando a gente volta aqui à alternativa, e o texto mostra que os países mais pobres usam uma fração mínima, vamos ver aqui, dos recursos globais em razão de terem uma população pequena que ainda deve levar décadas para aumentar. Nada disso, já falei com vocês. Mesmo que aumente esta população, esses países não terão um consumo grande, porque eu já vi o quê? Que o consumo exacerbado aqui está diretamente relacionado também ao poder aquisitivo das pessoas em determinados países. Tem um potencial de crescimento populacional grande pelo fato de usarem apenas uma fração dos recursos globais. Não tem essa relação aqui. Lá está falando que vamos voltar aqui, mesmo que eles tenham um incremento populacional nas próximas décadas, vão ser responsáveis por apenas uma fração das emissões. Se você pegar a Nigéria, por exemplo, ela vai precisar somente 70% dos recursos, já os Estados Unidos, 5 vezes mais. Então, não é só ter muita população, não. Vai mandar também o poder aquisitivo. Devem usar mais recursos globais
para poderem ter condições de manter um crescimento populacional nas próximas décadas? Nada disso. Não é o fato deles usarem os recursos globais que vai fazer com que eles tenham um crescimento populacional nas próximas décadas. Fazem um baixo uso de recursos globais, embora apresentem uma população em crescimento. Só trocou a ordem aqui, olha aqui, maior incremento populacional, população em crescimento, mas eles consumirão apenas uma fração. Então, eu já vi o quê? Fazem um baixo uso de recursos globais, embora apresentem uma população em crescimento. Não adianta ter uma população grande, mas se não tem dinheiro, por exemplo, e a gente sabe que essa renda per capita são os recursos que a população tem, eles vão consumir mais. Apresentam a taxa de uso de recursos naturais e uma taxa de crescimento populacional equivalentes. Nada disso. Nós já vimos aqui que, mesmo que eles tenham um aumento populacional, eles vão ser responsáveis por apenas uma fração das emissões. Então, eles vão continuar consumindo pouco, mesmo que tenham um crescimento populacional. No primeiro parágrafo, o vocábulo exauríveis significa, e agora aí você vai falar, será que é esgotáveis, renováveis? Caro concursando, quer ampliar o seu vocabulário? Pratique a leitura, resolva muitas questões, principalmente de interpretação de texto. E uma dica, não observe somente a palavra, não. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Observe aqui. Cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. Então, se é exaurível, é o quê? É algo esgotável. Então, as pessoas vão usando os recursos esgotáveis, por exemplo, a água, os alimentos também, as florestas por causa do desmatamento para plantar alimentos, aí vai também aumentar o desmatamento. Então, exaurível é o mesmo que esgotável. Nada de renovável, energia renovável, a fotovoltaica, a eólica, por exemplo, sustentável, substituíveis e divisíveis também não. Exauríveis, esgotáveis. No trecho, tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. O termo destacado exprime circunstância de que? Será que é tempo? E pode ser substituído por diariamente, constantemente? Modo, afirmação, intensidade, dúvida por eventualmente, demasiadamente e certamente é o que a gente vai ver agora. Primeiro ponto, esta questão ela está contemplando advérbio. Advérbios são as palavras que modificam o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhes circunstâncias, que seja de modo, lugar, tempo, dúvida, negação, intensidade, também muito cobrado. Primeira coisa, preciso saber continuadamente. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. A palavra terminada em mente, é um advérbio de modo. Nem todas. Será que diariamente é advérbio de modo? Não, advérbio de tempo. Então, você precisa observar o sentido, a circunstância da palavra. Primeiro ponto, vamos fazer a pergunta com como. Como tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes. Então, como isso aumenta de forma contínua ou continuadamente? Para você identificar se é um advérbio de modo, faça a pergunta com como. Da mesma forma, se for tempo, faça a pergunta com quando. Se for, por exemplo, lugar, que não aparece aqui, com onde. Então, como esses números aumentam continuadamente, de modo contínuo. Então, eu já sei que vai expressar uma circunstância de modo. Aí vamos substituir por constantemente, que aumentam constantemente, continuadamente. Ok?
Tempo, podendo ser substituído por diariamente, nada disso. Afirmação, falei ainda há pouco aqui, palavra terminada em mente, mas é um advérbio de afirmação. Você irá à festa? Certamente. Eu afirmei que sim. Intensidade, ela é linda, ela é muito linda. Aí você vai observar uma intensidade. Ela é demasiadamente linda. Dúvida, talvez, eventualmente, descarto também. Alternativa é. No trecho, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Só isso daqui é suficiente, caro concursando? Não. Você precisa voltar para ver a expressão. Esses problemas é a que ela se refere. Então, vamos voltar aqui ao texto. Sarah Hertog, especialista em populações, afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Para quais problemas aqui? Então, eu preciso identificar neste parágrafo quais são os problemas. Afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento no hemisfério sul. Quais são os problemas? O consumo não sustentável e os hábitos de produção. É o que a gente vai voltar aqui. Então, nós já vimos que esses problemas estão se referindo a quê? Ao consumo não sustentável e os hábitos de produção. Primeira coisa aqui, esses é um elemento coesivo anafórico, anáfora, aquilo que vem antes. Então, esses dois S's aqui são os mesmos dois S's de passado. Então, ele está se referindo a algo que foi dito anteriormente, que é o consumo não sustentável e os hábitos de produção. Desaceleração do crescimento populacional são esses problemas, então precisa ser mais de um. Países em desenvolvimento é um problema? Não. Explosão populacional? Um só também. E lá eu já vi que esses problemas, dois. Recursos biológicos exauríveis, nada disso. Os problemas são o consumo não sustentável e os hábitos de produção. Cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. O trecho em destaque poderia ser substituído em concordância com a norma padrão de regência verbal. Mestre, dica para regência verbal. Ler bastante, observando-se a regência do verbo, a transitividade do verbo. Será que é um verbo transitivo direto? Ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Qual é a preposição exigida pelo verbo colaborar, por exemplo? Então, cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos. Então, ele aumenta o quê? Verbo transitivo direto. O desgaste aqui é o complemento verbal, um objeto direto. E agora, ele colabora ao desgaste? Não, ele colabora. Será que a regência aqui está correta? Então, cada pessoa a mais colabora ao desgaste. Não, concursando. Por quê? Quem colabora, colabora com alguma coisa. Ele colabora com o desgaste. Então, a regência está equivocada aqui. Favorece ao desgaste. Ele favorece, quem favorece, verbo transitivo direto. Quem favorece, favorece alguma coisa. Então, ele favorece o desgaste. Adiciona para o desgaste. Ele adiciona as pessoas ao grupo. Então, adiciona verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não usarei o quê? A preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição. Intensifica a cobrança. Verbo transitivo direto, caro concursando. Se é verbo transitivo direto, já sei também. Com verbo transitivo direto, eu não uso
preposição. Então, restou a alternativa E, ele contribui. Quem contribui, contribui com o desgaste ou contribui para o desgaste. Quem contribui, contribui com alguma coisa ou para alguma coisa. A alternativa E é a que está correta. Assinale a alternativa em que os plurais dos vocábulos são formados com as mesmas terminações de emissões e cidadãos. Cuidado, as bancas cobram muito e isso é bom. É tipo rúbrica, nada disso, é rubrica. Paroxítona, terminada em A, não tem acento, rubrica. Da mesma forma, cidadãos. Então, eu preciso ver, será que escrivão é escrivões e capitão, capitãos? É o que a gente precisa. Primeira coisa, compreender o enunciado. Os plurais vão ser feitos com as mesmas terminações de emissão. Eu tenho qual é o plural? Emissões. Não é isso? E cidadão, cidadãos. E agora, escrivão vai ser o quê? Os escrivães e também os capitães da areia, de Jorge Amado. Então, capitães não pode ser. Eu já sei que é ons e ãos. Sacristães ou sacristões e os cordões. Então, não pode ser. O último tem que ser ãos. Sacristães, sacristões. Balão virou o quê? Os balões. Emissão virou o quê? Emissões. Irmão, irmões, nada disso. Irmãos. Cidadão, cidadãos, letra C, de coração. Eu sempre brinco com os alunos. Ah, o plural de pão é pães e o plural de mão? Alguns falam mães, nada disso, né? Mãos. Então, as razões pelas quais estudamos são estas, 2 pontos. E as emoções, as razões e emoções. E aqui nós temos os grãos, lá do sul, e os patrões. Grãos e patrões. Inverteu a ordem aqui. Então, emissão, emissões. Balão, balões. Cidadão, cidadãos. Irmão, irmãos. Alternativa C está correta. Na crônica, a narradora relata que, primeiro, crônica vai fazer o relato de algo que ocorre no dia a dia. Você foi ao médico, por exemplo, e vai fazer uma crônica ali na sala de espera. Então, é um texto menor, O Encantamento do Mar, da Marina Colasanti. Então, o que você pode fazer? Fazer a leitura do texto, não recomendo, recomendo que você leia as alternativas e volte ao texto para você otimizar o seu tempo. Ela relata que o mar causa tristeza às pessoas que se encantam por ele. Será que ele causa tristeza mesmo? É o que a gente vai ver. O encantamento do mar. O mar traz encanto. O encantamento pelo mar é inesgotável. Então, nada de tristeza, é encantamento. O tédio com o barulho do mar a fez adormecer rapidamente. Será que ela tem tédio com o barulho do mar? Observe aqui. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos com a natureza. Em vez disso, pensamos em tiros, explosões, enfrentamentos. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Ela imaginou o mar e com esse pensamento deslizei para o sono. Então, nada de tédio. Tédio é com a violência urbana, com a violência do dia a dia. As tempestades marítimas a deixam mais nervosa do que a violência urbana. Nada disso. A violência urbana é que a deixa nervosa. Tanto é que quando ela pensou no mar, ela deslizou para o sono. As várias mudanças de cores do mar normalmente a incomodam. Ficou fácil porque você já eliminou várias alternativas, porque o mar traz um encantamento. Nada de o mar traz tristeza, traz tédio e também incômodo. Quando a gente volta aqui, você já observa que o mar está mais para cinzento do que para azul. Então, em momento nenhum, ela fala que estas cores do mar normalmente a incomodam.
A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar, é o que a gente vai ver aqui. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Com esse pensamento, deslizei para o sono. Certinho aqui, a alternativa é que está correta. A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar. Ela passou a pensar no mar e também foi dormir. O termo destacado está empregado em sentido figurado, sentido conotativo de conto de fadas, quando você dá um novo significado a determinada palavra. No meio do caminho havia uma pedra. E aí? Se a gente não observar o contexto do poema de Drummond, pode ser que seja uma rocha, mas pode ser um empecilho. Se for empecilho, eu usei o quê? A palavra pedra no sentido figurado. O encantamento pelo mar é inesgotável. Aqui, o mar mesmo, então, é sentido próprio, não deu um novo significado. O mar se encherá de pequenas ondas coroadas. Em cima das ondas haverá, ou haverão coroas, né? Haverá coroas, porque verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, essas ondas, em cima delas tem coroas? Nada disso. Então, aqui eu já sei que foi empregado em sentido figurado a palavra coroadas. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos. Lembrando, aqui está o texto. Se preciso for, você volta. Já não conversamos com a natureza, isso. As pessoas conversam com a natureza. Imaginei o mar momentaneamente iluminado que vem das luzes dos raios. Vendo através das pálpebras fechadas o clarão intermitente, deslizei para o sono. Pálpebras, aquela parte do corpo, dos olhos ali, aquela pele que vai cobrir os olhos, sentido também próprio. Então eu já venho e descarto também. Alternativa é. No quarto parágrafo do texto, os travessões servem para destacar o quê? Então, os travessões, vamos ver aqui. Nestes tempos de quase verão, quase porque a temperatura sobe e desce obedecendo ao comando da chuva ou de mais uma frente fria. Então, esses travessões, eles vão trazer qual sentido? Eles servem para quê? Será que é explicar ou exemplificar uma oposição? Nestes tempos de quase verão, aí ela vai explicar. Mas por que quase verão? Aí você faria essa pergunta. Então ela vem explicar. Quase porque a temperatura sobe e desce. Então, explicação, nada de exemplo, não é oposição. Oposição vai aparecer mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, citação e nem enumeração. Então, travessões e também 2 pontos que a VUNESP cobra bastante. Fique atento à ideia, ao sentido de explicação. Agora vamos à resolução das questões de nível superior. Tem um curso de português também de nível superior. Acesse cienciaexata.com e conheça. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado tem valor de posse. Se tem valor de posse, é dele ou dela, não é isso? Então, esse lhe, ele pode ter valor de posse ou pode ser também um objeto indireto. Se for objeto indireto, pode ser substituído, por exemplo, por a ele. Vamos à prática. Eu disse-lhe a minha dedução. Eu disse a ele. Eu não posso falar assim, então coloco disse-lhe. Se é a ele, objeto indireto, não tem valor de posse. Nós lhe explicamos. Explicamos a ele de novo. Então, novamente, não tem valor de posse. A maneira como você fala pode reforçar-lhe. Pode reforçar a ele, não. Pode reforçar a força do argumento dele. Se é dele, é posse. Então, anote aí, lembre-se disso. A ele, objeto indireto. Dele é posse. Você quer que eu lhe participe minha teoria. Você quer que eu participe a você a minha teoria. Então, aqui, a você, a ele, a ela, aí você já vai saber que neste caso, não vai indicar uma ideia de posse.
Se não lhe provoca asco o que ele faz, se não provoca em você asco, novamente. Então, se é objeto indireto, não tem valor de posse. Para ter valor de posse, precisa ser dele. No segundo parágrafo, em cuja largura, nesta era de rápidas transformações, se mede em ano-luz. O termo destacado é um pronome relativo, ok? O pronome relativo retoma o termo anterior, principalmente o pronome relativo que. Considerando essa categoria de pronomes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a frase a seguir. Infelizmente, vivemos em uma sociedade. Eu vou começar pela última. Geralmente eu começo pela mais fácil. Onde ou aonde ou em que. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção porque a VUNESP tem feito muito isso. Você já vem aqui e coloca tem o que, não é isso? Vamos corrigir aqui. Agora, será que o correto é com que, de que, como aparece ali? Temos essas duas possibilidades. Então, que... Nossa, não mudou nada, né? Vamos voltar aqui então, ó. Colocar aqui, ó, o que elas sonham escapar. Agora, com que ou de que? Aí você tem de fazer a pergunta, quem escapa? Ele escapou com o acidente ou ele escapou do acidente? Ele escapou do acidente. Quem escapa, escapa de alguma coisa. Observe que essa preposição exigida pelo verbo escapar, ela virá antes do pronome relativo. Se limita ao esforço para enfrentar a miséria de que elas sonham de escapar. Então, o correto de que. Então, venho aqui, já descartei 3 alternativas. Por quê? O correto é de que ou de que. Viu? Infelizmente, vivemos em uma sociedade. Sociedade é lugar. O que você vai observar? Onde é para lugar. Escola, casa, carro, aí eu uso onde. Então, agora aqui, ó, na sociedade de que ainda há crianças, se há crianças em algum lugar, não é isso? Então, uma sociedade em que, nada de que. Então, em que, alternativa C, a correta. E a próxima aqui, há crianças cujo dia a dia. Esse cujo, você observa que ele vai ser usado expressando uma ideia de posse. O dia a dia é de quem? Das crianças. Então, cujo dia a dia. A banca não trouxe aqui cujo ou. Nunca você vai usar o artigo depois do pronome relativo cujo. Cujo ou dia a dia, não. Cujo dia a dia. Então, isso aqui não pode, correto? Então, aqui é cujo e de que. Essa frase aqui é muito importante, eu sempre trago para vocês. O livro que gosto ou o livro de que gosto? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto seria o livro de que gosto. Memorize e anote. No trecho, se entrássemos na máquina do tempo e recuássemos algumas décadas, as formas verbais estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Entrássemos, recuássemos, a mesma situação ocorre com a forma verbal destacada em. Questão pegadinha, pequenina, mas existe. Se entrássemos e recuássemos, aí fala que a mesma situação ocorre com a forma verbal destacada. Aí você vai falar, se mantêssemos, dispôssemos, todas estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Todas estão corretas? Não, eu preciso da alternativa correta. Esta questão ela está contemplando o quê? Verbos derivados. Então, verbos derivados. Então, vou trazer agora uma explicação para vocês sobre os verbos derivados. Vou trazer também os verbos ver e vir lá no modo subjuntivo que as bancas adoram cobrar. Observem. Verbos derivados, a gente já sabe, é aquele verbo que vai derivar de um verbo de origem. O próprio nome já diz, já é autoexplicativo. Derivados são aqueles que devem ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. Então, eles vão derivar de outros verbos. Simples assim, para compreender o enunciado. Mas na hora da flexão é um pouco mais complexo, exige um pouco mais.
Então, para você saber tal verbo é derivado do outro, vá ao presente do indicativo e conjugue lá na primeira pessoa. Então, será que manter é derivado do verbo ter? É o que a gente vai ver. Aí você vai lá no presente do indicativo. Eu falo que eu tenho, não é isso? Eu tenho muito dinheiro. Aí você pega o verbo manter e vai falar o quê? Eu mantenho o dinheiro no banco. Então aqui, opa, é verbo derivado. Então falo, eles tiveram, nada de eles manteram o diálogo, correto? Eles mantiveram. O juiz veio apitar o jogo. Será que é o juiz interviu? Igual aparece, muita gente fala, o juiz interviu na discussão, na briga. Não. Se o juiz veio do verbo vir, aí nós temos o verbo qual? Intervir, não é isso? Intervir é derivado do verbo vir. Então, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram o livro, é do verbo pôr. Então, elas puseram. Elas proporam o acordo? Não. Elas propuseram o acordo. Não é elas puseram? Se elas puseram, o correto é elas propuseram. O juiz viu o homem. Aqui é do verbo ver, não é isso? Ele anteveio ou anteviu? Aqui é do verbo antever, não é isso? Então, ele viu, ele anteviu. O homem interveio, coloquei aqui da mesma forma, já expliquei anteriormente, para você memorizar. O homem interveio na discussão. Por quê? O verbo é intervir. Eu não falo ele viu para o Brasil ontem, não. Ele veio para o Brasil ontem. Então, o correto aqui, de fato, é interveio. Então, é importantíssimo você compreender e observar esses verbos derivados, que vão ter a mesma conjugação do verbo de origem, correto? Parte de verbos derivados, conseguiu compreender? Verbos ver e vir. As bancas cobram muito, principalmente no modo subjuntivo. Então, lá no modo subjuntivo, é importante você memorizar esses verbos. O verbo ver, que é o primeiro aqui, eles têm uma mudança. Eles vão apresentar essa irregularidade lá no modo subjuntivo. E as bancas cobram o quê? O modo subjuntivo desses dois verbos. Então é importante você memorizar mesmo. O verbo lá no presente, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Para isso daqui eu criei uma musiquinha. Lá no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito e no futuro, o vé vira vi. Vamos anotar aqui então. O vé vira vi e o vi vira vier. Isso aqui vai ajudar bastante. Modo subjuntivo, o verbo ver vai virar vi. Então, lá no pretérito imperfeito. Se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se eles vissem e, melhor, se eles vissem e se vós visseis. O vé vira vi. Olha o que eu acabei de explicar. Lá no modo subjuntivo, no futuro. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, virdes ou virem. Então aqui você já conseguiu identificar o quê? Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. O vé vira vi, o vi vira vié. O vé vira vi, o vi vira vié. Importantíssimo. E lá no presente também, que eu veja, que tu vejas. Aqui já permanece o vé mesmo. Agora eu tenho aqui o verbo vir. O que eu disse lá atrás? Vamos voltar aqui. O vé vira vi e o vi vira o quê? Vié. Então, observa que no pretérito imperfeito e no futuro. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, ainda que viessem. Se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. O vi vira vié. Quando eu vir, não. Quando eu vier, vier. Viermos, vierdes e vierem. Lembrem-se disso daqui. O vé vira vi e o vi vira vié. Ok? Lá no presente do subjuntivo já é um pouco diferente. Agora, olha aqui. Quando vir João, parabenize-o, por favor. O vé vira vi.
O vi vira vier quando o João vier. O vi vira vier. O vé vira o quê? Vi. O vi vira vier. Memorizou? Bem interessante. Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro. De que vocês vão se lembrar? Dessa musiquinha. O vé vira vi, o vi vira vier. Compreendido? Agora vamos resolver então. Eu já disse, primeira coisa, manter, eu tenho o verbo ter, não é isso? Então, manter é do derivado do verbo ter. Eu falo, se eu mantesse o dinheiro no banco, não. Ou melhor, se eu, vou voltar aqui, não é o manter. Eu falo, se eu tesse dinheiro ou se eu tivesse? Se eu tivesse dinheiro no banco. Ah, do verbo manter eu vou falar o quê? Se eu mantivesse o dinheiro no banco. Verbo derivado, mesma conjugação do seu verbo de origem. Então, se eu tivesse, se eu mantivesse. Então, se eu tivesse, se nós tivéssemos, se nós mantivéssemos, correto? Mantivéssemos aqui, nada de mantêssemos. Então, mantivéssemos seria o correto. Mais consumidores adquiriam o produto se dispôssemos, se nós pôssemos o dinheiro no banco, não. Se nós puséssemos, não é isso? Então, o dispor é derivado de pôr. Então, o correto seria o quê? Se nós dispuséssemos. O resgate dos sobreviventes teria sido mais rápido se o navio tivesse a conter é derivado do verbo ter. Então, se o navio tivesse, se o navio contivesse. Corretíssima? Caso os investidores prevessem. Aqui eu tenho o verbo prever. E aqui eu tenho o verbo ver. Se eles vissem, não, sou estranho. Se eles vissem, então, se eles previssem que haveria desmatamento ilegal. Mesmo que o nosso chefe se contrapôsse, se ele pôsse o dinheiro no banco, não. Se ele pusesse o dinheiro no banco. Então, se ele contrapusesse. Então, bem interessante. Derivado, mesma conjugação do verbo de origem. Sinale alternativo correta quanto à norma padrão de concordância verbal e nominal. Concordância verbal da VUNESP, primeira coisa que você vai fazer é isso. Você vai identificar, se tem as duas concordâncias, comece pela verbal, que é a mais fácil. Então, vou marcar os verbos primeiro aqui. Mesmo que seja um verbo no particípio, a gente precisa observar. Olha aqui. Ir, eram, deve haver, insistem, tiveram também, precisam enfrentar, locução verbal, que lhes são impostos ao longo do tempo. Primeira coisa, identifique o verbo e faça a pergunta com o verbo para chegar ao sujeito. O que não importa? Os sonhos fracassados. Os sonhos fracassados importam. Vidas negras importam. Então, o correto aqui seria o quê? Não importam sonhos fracassados. Já descartei. Por quê? Os sonhos fracassados não importam. Sujeito no plural, o verbo concorda em número. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Pois eles fazem o que faz aqui? Os sonhos fazem parte da existência de todos os seres humanos. Olha os delins, por quê? Pediu também concordância nominal. Convencida da promoção constante do diálogo com os filhos, é assim que os familiares devem agir. Agora, quem deve agir? Os familiares. Então, corretinho aqui. Concordância está ok. Agora, quem está convencido, vem aqui e faça a pergunta mesmo. Quem está convencido da promoção constante do diálogo com os filhos? Os familiares. Olha a distância que está aqui. Os familiares convencida, não. Convencida.
Olha aqui. Convencidos da promoção constante do diálogo com os filhos. É assim que os familiares devem agir. Os familiares convencidos. Ir sozinho até o centro da cidade e... Então aqui nós temos a ideia de adição. Ter uma letra bonita eram aptidões. Então aqui eu tenho duas coisas. Quais eram as aptidões? Ir sozinho até o centro, ter uma bonita letra. Então aqui, sujeito composto, verbo no plural. Eram aptidões que pertencem ao passado. Não marquei aqui o verbo pertencer. Vamos deixar padronizado aqui. O que pertence ao passado? As aptidões. Aptidões pertencem. Então vamos colocar aqui pertencem. Descartei. Deve haver, verbo haver, primeira coisa. Existem pais. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não vai para o plural. O seu auxiliar também não irá. Então aqui está correto. Deve haver pais. Quem ainda insiste? Os pais insistem em exigir dos filhos um comportamento idêntico ao que tiveram. Quem teve aqui? Vou trazer, a tela fica cheia, mas é importante que idêntico ao que tiveram, ao que os pais tiveram. Então, aqui, quem praticou a ação de ter? Os pais. Então, aqui eu já vi que também concordância está ok. Quem precisa enfrentar as gerações? Certinho. Por elas mesmos. Por elas mesmos, não. As gerações próprias, as gerações mesmas. Tem dúvida? Substitua mesmo. Pode ser substituído por próprios ou próprias? Aí vai ser flexionado normalmente. As gerações próprias, as gerações mesmas. Agora, se for realmente, aí você já vai mesmo. Quando puder substituir por realmente, é advérbio. Não irá para o plural. Então, aqui já descartei. Por elas mesmas, os desafios que lhes são impostos. Os desafios são impostos a elas ao longo do tempo. Nem tanta concordância nominal tinha aqui, né? Somente nessa última parte. Mas aqui, descartei a alternativa E. Alternativa D, clássico, a VUNESP cobra, verbo haver no sentido de existir, e ele é impessoal. De acordo com as informações do texto, então o mesmo sistema, não vamos fazer a leitura do texto por agora. Então, esforço global, vamos observar o título e de onde foi retirado o texto lá do Estadão. Sustentabilidade por dentro do esforço global para manter alimentos perfeitamente consumíveis fora do lixão. Então aqui já traz uma ideia já, que é um esforço global para que o desperdício dos alimentos consumíveis diminua ou acabe. De acordo com as informações do texto, caules, cascas e raízes eram consumidos pelas pessoas no passado. Eram consumidos? Será mesmo? Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam. O caule de uma bananeira, cascas de vegetais, uma cenoura que crescia retorcida no subsolo. Usavam? Usavam sim. Então até aqui está correto. Porque estas desconheciam a falta de valor nutritivo desses alimentos. Agora, se usavam é porque elas desconheciam. Aqui vocês vão observar que neste caso aqui, quando a gente faz a leitura do texto, só fala que elas usavam. Hoje, 31% dos alimentos cultivados, transportados ou vendidos são desperdiçados, número altíssimo. Mas quando a gente faz a leitura de todo o texto aqui, não traz essa informação, falando que é porque elas não tinham, como fala aqui, o conhecimento do valor nutritivo desses alimentos, princípio da extrapolação, informação na alternativa, além daquilo que o texto traz. A produção de gases de efeito estufa relativa aos alimentos descartados não está em paridade com a produção relativa ao fluxo mundial dos diferentes meios de transporte.
observe aqui só o que fala nessa passagem onde vai falar. Em todo o mundo, o desperdício de alimentos é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Observa aqui só o desperdício dos alimentos. Pelo menos o dobro das emissões da aviação. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, são alimentos suficientes para mais de 1 bilhão de pessoas. Alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas desperdiçados. Mas não é isso que está falando. O que está contemplando na alternativa é falando dessa paridade, que você observa que tem uma paridade, sim, entre o desperdício de alimentos. Observe aqui, ele é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, pelo menos o dobro das emissões da aviação. Então, aqui está falando que não está em paridade? Está em paridade, sim. Então, ali fez até uma comparação entre a produção de gases dos alimentos descartados com a aviação. Mercados londrinos optaram por retirar a data de validade de alimentos perecíveis e não perecíveis. Será? Pode? Acredito que não. Mas acreditar não vale. Eu preciso ter a certeza. Em Londres, mercados pararam de colocar datas de validade em frutas e legumes para diminuir a confusão. Frutas e legumes são os perecíveis. Muita atenção. Então, descartei por quê? Então os não perecíveis não têm data? Lógico que não. Ganders defende que os sistemas de produção devam ser repensados, ainda que praticamente toda a população mundial tenha acesso à alimentação. Toda a população tem acesso à alimentação. Eu já sei que não, mas eu não posso achar, eu preciso ter certeza. Esses são exemplos de uma gama de esforços que está sendo realizada mundialmente para enfrentar dois problemas urgentes: a fome. Se tem fome, nem todos têm acesso à alimentação. Então, toda a população tem? Não. Alguns não têm. Se tem fome, então a alternativa A está correta? Será? Vamos ver. O desperdício de alimentos, que hoje ultrapassa 1/4 da produção mundial, visto sob a perspectiva histórica, é um fato não trivial. Trivial, essa palavra confunde, né? Trivial nada mais é do que banal. Então, o desperdício de alimentos é um fato não banal, certinho? Então, a alternativa E está correta. Por quê? Porque a gente observa que tem de ser tratado mesmo. Observa que quando fala que 31% dos alimentos cultivados, transportados ou vendidos são desperdiçados. Isso não é um fato banal, como fala aqui, ó, é um fato não trivial, certinho. É um fato não banal. Esse fato ele é muito importante. As pessoas precisam ter mais consciência para desperdiçarem menos alimento. Então, é um fato não banal, certinho. Alternativa A. É um fato importante, é um fato sério. Assinale a alternativa correta a respeito dos trechos do texto. Para diminuir a confusão sobre, a preposição destacada indica condição, equivalendo a cerca. Sobre pode ser em cima ou acerca. Então, vamos colocar aqui. Para diminuir a confusão acerca do que pode ser consumido. Equivale a cerca? Sim. Agora, a preposição indica uma condição? Nada disso. Uma confusão acerca vai indicar um assunto. Acerca da fome. Então, aqui é assunto. Nada de condição. Em uma ampla gama de esforços que está sendo realizada mundialmente, o advérbio destacado indica tempo, equivalendo a atualmente. Tempo? De forma nenhuma. Então, aqui é importante vocês observarem que nem toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo. Aqui nós temos a ideia de lugar. Atualmente, aqui nós já temos essa percepção aqui, olha aqui, de modo atual, ou então uma ideia de tempo. Agora, você tem de observar que mundialmente o advérbio destacado indica tempo, não, já vi que equivale a lugar. E pode ser uma ampla gama de esforços que está sendo realizada atualmente. Não, quando fala mundialmente é no mundo todo, e atualmente é no tempo atual. Então, descartei por quê? Mundialmente, nada de tempo.
O desperdício de alimentos é responsável por 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. A norma padrão faculta a construção são responsáveis. Resumindo, eu posso substituir é responsável por são responsáveis. O que você observa? O desperdício de alimento é responsável. O desperdício de alimentos são responsáveis. Aí você vai fazer a pergunta: o que é responsável? O núcleo do sujeito é o desperdício. O desperdício é. Então, esse adjunto nominal, ou que seja, não interfere. Você tem que fazer a concordância verbal com o núcleo do sujeito. O desperdício é responsável e não os alimentos. Em que crescia retorcida no subsolo, o trecho especifica o termo cenoura. A gente precisa voltar aqui para ver. Durante séculos, as pessoas usaram tudo o que podiam: caule de uma bananeira, cascas de vegetais, uma cenoura que crescia retorcida no subsolo. O que crescia retorcida no subsolo? Uma cenoura. Então, aqui você observa que eu tenho o quê? Um pronome relativo. Ele retoma o substantivo relativo, o substantivo cenoura. Então, aí você observa que, mas o pronome relativo ele dá início a quê? A uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é a que vem sem vírgula, restritiva, corretíssimo aqui. Então, voltando à alternativa, o que a gente observa aqui? Especifica o termo cenoura, perfeito. Então, alternativa D. O que não é tão fácil quanto jogar sobras em uma caixa de compostagem. Relação de sentido entre as ideias é de finalidade. Finalidade vai aparecer a preposição para. Então, tão quanto eu tenho a ideia de quê? De comparação. Estou comparando uma coisa a outra. Assinale a alternativa em que a reescrita da última frase do primeiro parágrafo preserva o sentido original do texto. Trouxe aqui a frase que a gente precisa reescrever preservando o sentido do texto. O que temos de fazer? Primeiro ponto, compreender esta frase aqui. A Califórnia exige que os supermercados distribuam e não joguem fora produtos que não foram vendidos, mas que estão bons para o consumo. Então, é importante a gente compreender. Primeiro, a Califórnia exige agora, ou seja, no tempo atual, que os supermercados distribuam produtos que não foram vendidos, mas que estão bons para o consumo. Então, a gente tem que ter essa ideia que lá na Califórnia, eles estão exigindo que distribuam esses produtos que não foram vendidos, mas os produtos têm de ser bons para o consumo. Apesar de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, mesmo que agora exija dos supermercados o aproveitamento de alimentos que, caso não comercializados, estejam apropriados para o consumo. Você observa que a frase ficou sem sentido, mudou o sentido da frase acima. E aqui essa questão está com um grau de complexidade um pouco maior, ela está contemplando as conjunções. Observe aqui, não tem como, apesar de a Califórnia estar procurando reduzir o desperdício, mesmo que agora exija, caso aqui também. Então, descartei a alternativa A, porque o sentido original do texto foi afetado. Por sua vez, será que posso usar aqui por sua vez? Equivale a agora? A Califórnia está procurando reduzir o desperdício, visto que, vou marcar aqui, aqui aparece a conjunção embora. A VUNESP gosta muito de cobrar essa conjunção embora, que vai expressar uma ideia de concessão. Vou explicar para vocês agora, de forma sintetizada, essas concessivas, a conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato, concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então,
Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, compreendeu a conjunção embora? Agora nós precisamos de ver se não foi alterado. Então, lembrando, a Califórnia exige que os supermercados distribuam os produtos que não foram vendidos, mas eles precisam estar bons. Então, aqui você observa aqui essa, vou colocar aqui, ó, conforme aparece aqui na alternativa B, essa ideia de concessão. Essa concessiva, como eu disse, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Por sua vez, agora, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício? Sim. Como ela está procurando reduzir o desperdício? Exigindo que os supermercados distribuam os produtos que não foram vendidos. Então, isso aqui está reduzindo o desperdício. Visto que aqui nós temos uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa, agora exige dos supermercados o aproveitamento dos alimentos. Observe aqui, que distribuam os produtos que não foram vendidos. Isso aqui, quando ela vai distribuir, ela vai doar, nós vamos entender então, é o aproveitamento? Sim. Dos alimentos que não foram comercializados, observe aqui, ó, que não foram vendidos, a mesma coisa, mas eles precisam estar apropriados ao consumo, observe aqui, mas que estão bons para o consumo, basicamente sinônimos. Então aqui a alternativa B reproduziu da mesma forma. Além de a Califórnia, já aparece aqui, além, porque além vai vir uma ideia de adição. Além da Califórnia estar procurando reduzir o desperdício à medida que não passa essa e não traz essa ideia de à medida que. Então vou descartar aqui a medida que, a proporção que vai indicar uma ideia de proporcionalidade. Lá na frase original não tem. Em tese, aliás, a Califórnia está procurando reduzir o desperdício, portanto, ideia de conclusão, a menos que condição. Então, vou descartar aqui também as demais alternativas, porque o sentido aqui, o sentido original não foi preservado. Observe a última alternativa. A Califórnia está procurando reduzir o desperdício. Ok.
A menos que agora exija dos supermercados, a menos que uma condição, não. Lá na oração original, não tem essa ideia de condição, ela já está exigindo do supermercado. Não tem condição para ela fazer essa exigência. A exigência já é real, ela já ocorre.